Ganância trata-se da vontade exagerada de possuir qualquer coisa, a busca de bens e poder. Às vezes obscurece a mente, transformando os nossos sentimentos, emoções e comportamentos. Estamos falando do sentimento humano, que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira para si próprio. Isso é o que caracteriza a ganância. York, a Vegapunk que simboliza isso, foi revelada a traidora exatamente pelo desejo de chegar ao mais alto que uma pessoa pode chegar em status no mundo social de One Piece, mesmo que esse local seja um posto execrável. E junto à revelação do traidor, também ficamos sabendo que tudo o que estamos vivendo e vendo em Egghead, desde lá o capítulo 1070 até agora, nada mais é que o dia anterior a um evento histórico que vai abalar o mundo de One Piece, o famoso incidente de Egghead. Vamos falar sobre isso e teorizar na review de One Piece capítulo 1078 após a vinheta. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Sonde e bem-vindos ao canal Spoilersista. E que capítulo magnífico e com um gancho que, olha, vai dar o que falar. Mas antes de debruçarmos sobre todos os acontecimentos desse capítulo aqui, você já conhecia o canal Spoilersista? Caso não, então não perca mais tempo e se inscreva aqui nessa família que traz conteúdos de One Piece toda a semana, além de One Piece, outras obras também. Então se inscreva caso não for inscrito, ative o sininho para não perder nada e deixe seu joinha se gostar desse vídeo aqui, beleza? E sem mais enrolação, bora analisar esse capítulo. A nova Mads. Na capa anterior, vimos que tanto Caesar Claw quanto Judge chegaram à conclusão que o culpado pela briga e possível dissolução dos Mads foi o Vegapunk. E com isso já decidido, a capa do capítulo 1078 deu vida à nova Mads, já que o incômodo que eles tinham não está mais ali. A pergunta que fica é, com os conhecimentos de agora de Caesar Claw e os conhecimentos e recursos de Judge, o que essa nova Mads pode representar no mundo de One Piece? Eles terão alguma importância na trama de agora em diante? E quem pode entrar nesse grupo? Queen sendo resgatado da prisão, será? Bom, um bom gancho foi deixado para essa que agora acredito ser a última história de capa da Germa / Mads. Um novo grupo se formou e vamos ver o que eles vão aprontar. Parte 1. Pior que o Hara? O capítulo então começa com Sentomaru tomando ciência que o seu tio Kizaru está a caminho de Egghead. Ele não sabia dessa informação. Quem o informou disso por Dendemushi foi a Stussy, que explica finalmente o motivo pelo qual o governo quer matar o Dr. Vegapunk e por que essa força tão gigante está indo para Egghead. Os motivos são: primeiro, o Vegapunk ter continuado as pesquisas proibidas feitas por Ohara, e 2, porque Egghead é muito mais fortificada que Ohara era, por isso um poderio maior está indo para lá para cuidar disso. Sentomaru, sabendo dessa informação, usa para acelerar a fuga dos trabalhadores da ilha de Egghead. Bom, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, pessoal. Eu não confiava muito na Stussy não, mas começo a achar que ela realmente tá do lado do Vegapunk nesse caso. E o mesmo digo de Sentomaru, que esse sim ganhou muito a minha admiração nos últimos capítulos por tudo que ele tem feito em Egghead. E agora sabemos que o governo mundial tá mandando uma força tão grande assim, porque Egghead é realmente difícil de ser destruída, como foi fácil Ohara. Bom, e isso vai ser muito mais explicado no fim do capítulo. Parte 2. Serafins continuam dificultando muito. Bom, agora daremos uma passada por todos os grupos que foram separados, começando pelo grupo do Usopp, Franky, Lilith e Pythagoras, que foram até agora os mais prejudicados pelos acontecimentos. Lilith e Usopp já viraram pedra. Franky, que também foi petrificado, ele foi só petrificado até a metade e está ali tentando convencer a S-Snake a despetrificar a galera em geral.
mas sem sucesso. Pitágoras tenta dialogar com a Serafim, perguntando quem de achos deu as ordens a ela, porém, sem nenhuma misericórdia, ele é pisoteado pela Serafim e possivelmente explodido e morto. Pelo menos é o que ficou a entender na cena em que essa Snake sai do local em meio a uma explosão. Agora no grupo da Robin, Chopper e Atlas, que até o momento foram os únicos ainda não atacados, se deram conta que essas explosões e gritos que estão ouvindo tá dando ruim em muito lugar. Robin frisa que se a Nami gritou, então não precisa se preocupar que logo alguém vai aparecer para salvá-la. É lógico que ela deve estar pensando no Sanji. As equipes que estão lutando estão presas, então Robin se dá conta que algo pode estar acontecendo com o Stella. Atlas se lembra de um laboratório que está fechado e abandonado, e esse grupo vai então se dirigir até lá, se tornando agora a única chance de sobrevivência do Vegapunk e Stella, que nós vamos falar no final do capítulo. Agora já no grupo da Nami, Edson está nas últimas, abraçado pela Nami que tenta reanimá-lo. Brook está em sua forma alma penada, mas o grande destaque aqui é claro o Sanji, que está tomando golpes sem sentir absolutamente nada. Chegou o seu momento, fã do Sanji, que está sendo humilhado por muitos anos. Agora chegou o momento de soltar fogos. Porque enquanto um lunário sapecou o Zoro, eu tô falando do King, que precisou esperar a chaminha das costas dele apagar para poder causar algum dano nele, Sanji tá de boaça lutando com outro lunário e como se os socos dele fossem apenas uma massagem. Bom, fica a questão aí para as duas fanbases. Um tancou o lunário, outro mais ou menos. Se deliciem nessa semana aí Sanji Tardes. Agora com o grupo mais poderoso, que é claro Luffy, Zoro, Rob Lucci e Kako, parece que eles estão tendo bastante dificuldades porque as chamas dos Serafins não estão se apagando. Luffy também se dá conta que o S-Hawk sumiu. E Rob Lucci, nem querendo causar pânico nem nada, diz que ele pode ter ido atrás dos mais fracos, que podem ser os amigos do Chapéu de Palha. Então isso afetaria os mais fortes. Cabeça de assassino do Rob Lucci, que com certeza faria algo desse jeito. Zoro então resolve ir atrás do Serafim. E Luffy diz para o Usopp ir atrás dele. Pera aí, é o Kako que ele chamou de Usopp. Esse Luffy não tem jeito não. A luta continua com o Luffy tentando golpear o S-Beer e Rob Lucci dizendo a ele que esses golpes não vão derrotar os Serafins se eles forem usados desse jeito para o Luffy usar um pouco a cabeça. Então o narrador entra em cena enquanto vemos Bonnie em prantos, o que me leva a pensar que ela já viu o passado de seu pai e talvez nós vamos ver agora só futuramente um flashback dela contando. O narrador diz que esse dia que estamos presenciando desde a chegada dos Chapéus de Palha à ilha é o dia anterior ao que será conhecido como o famoso incidente de Egghead, mas essa história começou há 3 meses atrás. Então nós vemos que alguém estava ligando para Mary Joyce, tentando falar com os Goroseis e alertá-los que o Vegapunk estaria pesquisando o século perdido. Com essas informações, a CP5 foi enviada para investigar isso, porém nada foi encontrado e o navio desapareceu. Depois foi enviado também a CP7 e a CP8, que tiveram o mesmo destino de não voltar mais. Vemos de novo a voz tentando falar com Mary Joyce. Em uma conversa entre os Goroseis e possivelmente essa pessoa, ficou evidente que o Vegapunk os traiu, logo sendo ordenado a CP0 a sua morte. Sabendo de uma possível retaliação que o Vegapunk poderia representar, um dos Goroseis resolveu ir junto, muito provavelmente por causa dos Serafins, com Kizaru o escoltando. Porém, o que eles não esperavam era que o bando dos Chapéus de Palha iriam aparecer por lá, e a conclusão desse evento causaria um choque inimaginável ao mundo todo. E vamos falar um pouquinho sobre esse incidente, tá? O que ele pode ser? Podemos dizer que já de cara o que não é.
não é a fuga de boa dos Chapéus de Palha como nós imaginamos, eles vão fugir de fininho, já dá para imaginar que não vai acontecer isso. Provavelmente teremos um confronto, mas a pergunta que fica é, o resultado disso vai chocar o mundo? Pode ser uma morte, pode ser a prisão do Luffy, mas eu vou dar o meu palpite aqui do que eu acredito fortemente ser esse incidente. Se nós formos lá no capítulo 800, quando é brindado o saque e criado a grande frota dos Chapéus de Palha, o narrador também entra em cena e ele diz que após esse momento, cada um deles iria aumentar o seu poder até que eventualmente causassem um grande incidente de proporções históricas. Parecem falar do mesmo incidente, será? Então eu acredito que possivelmente o narrador esteja falando de ambos os casos serem o mesmo caso. Teremos a grande frota chegando para amassar a marinha na porrada? Será? Bom, esse fica como a minha teoria para esse caso aí. Parte 4. Ganância e a traição. Então vemos quem estava descendo as escadas do capítulo passado. É a ganância, digo York, que se apresenta aos olhos incrédulos de Vegapunk Stella. Ela então diz que vai ser uma Tenryubito. Vegapunk diz que ela foi para Mary Joyce no passado. Por que quer ser um ser humano tão desprezível, tão imundo assim? Então ela diz que ele parece o Shaka falando desse jeito, mas o Shaka já está morto. Ela então termina dizendo que o mundo seria melhor com apenas um deles, um Vegapunk. E aqui eu queria falar um pouco sobre essa ganância. Como nós sabemos, pelo que eu me lembro, Vegapunk foi só uma vez lá para Mary Joyce. Então muito provavelmente, essa fala deles terem ido lá, ele está falando quando ele foi lá. E eu acho que nem ele sabia que dentro da ganância humana dele existia esse desejo de chegar ao mais alto posto social que alguém pode chegar. Para mim isso pode ser uma crítica do Oda, mostrando o que a nossa ganância pode nos fazer desejar, coisas execráveis. E ainda mais quando ela diz que o Shaka, que representa a bondade, ou seja, aquela moral que nos trava de desejar coisas imundas como essa, estava morto. Então eu acredito que isso aqui pode ser uma crítica social do Oda falando da ganância do ser humano e o qual nível pode chegar se nós deixarmos a ganância tomar conta. Bom, pelo menos é algo que eu consegui enxergar dentro dessa traição que para muita gente não fez muito sentido, mas para mim ficou bastante complexo, beleza? Então essa é a análise do capítulo 1078 de One Piece. E o que você achou desse capítulo? Você achou um bom capítulo? Um mau capítulo? Um mais ou menos? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E olha, já se prepare para os spoilers do capítulo 1079, se você acompanha spoilers, porque, lógico, aqui no canal Spoilersista sempre trazemos antes. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!